tranquilo da matéria. Primeiramente, meu nome é Paulo, o professor já comentou, o nome é Paulo Roberto Gonzaga Ramos, sou do Polo do MEI, aqui do estado do Rio de Janeiro, e trabalho na área da cultura, em teatro, há mais de 20 anos. Trabalhei 10 anos em TV e agora já há um tempo trabalhando só com produções teatrais. Eu preferi, até por questões até de dificuldade em montar uma equipe para estar todo mundo junto, eu preferi até fazer o trabalho sozinho, por conta de já de estar dentro de um espaço que me proporcionasse um encaminhamento de um projeto que se adequasse à minha realidade de trabalho. Eu preferi fazer uma cartilha por conta até da rapidez de promover a informação dentro do espaço em várias áreas de uma única vez, e não uma apresentação pessoal, o que também não me impede de, em algum momento, fazê-la diretamente ligada às pessoas que deveriam ser acessadas para esse tipo de trabalho. Eu fiz o tema, né, proposto foi o apoio à cultura de integridade na diversidade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu já estou trabalhando há 6 anos. É um trabalho que aposta na mudança de cultura a partir da aplicabilidade, né, da aplicação na realidade do programa, como um investimento de treinamento na educação com os colaboradores, propagando aí a inclusão social e cultural da pessoa com deficiência no espaço cultural. Eu vivencio isso há muito tempo, e não só na área, né, vamos colocar que isso amplia-se para outras áreas, a dificuldade que algumas pessoas, por conta das suas deficiências, e aí há outras variações em relação ao tratamento com essas pessoas que, de uma certa maneira, são diferentes e têm que ser tratadas de forma diferente para que se sinta acolhida dentro de um contexto normal para todo mundo. Então, o intuito é colocar justamente em prática o discurso sobre a acessibilidade e os direitos da pessoa com deficiência, incluindo os espaços culturais que deveriam, em algum momento, já estar, vamos colocar aqui, já deveriam estar adequadas para que isso realmente se fizesse parte dessa igualdade de condições e oportunidade, valorizando assim, né, a questão da diversidade. O propósito do meu trabalho desse tema é refletir e discutir em torno da acessibilidade e diversidade cultural dentro desse contexto teatral, que seria da universidade onde eu estou trabalhando atualmente. Professor, pode rolar, até para poder o pessoal dar uma olhada a cartilha conta com 16 páginas, eu achei até que ficaria muito grande, mas porque a formatação que eu fiz acabou ficando dando 16 páginas, que eu vou tentar reduzi-la em algum momento. O propósito é justamente isso, refletir e discutir em torno da acessibilidade e diversidade cultural dentro do contexto teatral desta universidade, no caso que eu trabalho. Eu trabalho também com teatro comercial, e a intenção depois é levar esse projeto e tentar, vamos colocar que tentar que os espaços comerciais também se preocupem com essa questão de integrar a pessoa com deficiência, treinar as suas equipes de recepção das pessoas que estão em algum momento adentrando esse espaço para ver uma peça, são pessoas com dificuldades auditivas, são pessoas com dificuldade de cadeirantes, ou seja, pessoas que têm uma certa dificuldade e que, ao entrar dentro desses espaços, às vezes não recebe a atenção adequada porque a pessoa não tem treinamento. Então, esse é o intuito, esse é o mote do meu trabalho através da cartilha. Pode dar uma rolada, professor, por favor. Eu fiz uma pequena introdução falando a respeito do espaço do Teatro da UERJ, poucas pessoas, inclusive no meu estado, que é o estado do Rio de Janeiro, desconhecem. É um espaço um teatro com 1.076 lugares. Contamos com 2 espaços dentro da universidade, são 2 teatros, um com uma quantidade maior, de 1.076 lugares, e outros com 200 lugares. Já tem um trabalho de acessibilidade para cadeirantes, adequações que foram impostas por lei, mas faltou adequar as pessoas que trabalham na condução dessas pessoas para dentro do teatro. A maneira de abordagem, temos, às vezes, dentro do espaço, pessoas que chegam
problemas de locomoção, problemas de visão, problemas de audição. Então, há necessidade, às vezes, de você entrar em contato também com as produções que coloquem uma pessoa de Libra. E são poucas as peças que hoje acontecem, pelo tempo que eu tenho trabalhando no mercado, são poucas as peças que vão introduzir esse profissional para que aquela pessoa que tem a dificuldade possa entender o que está acontecendo. Né? Pessoas com cegueira e que, na entrada no teatro, às vezes, a pessoa que está ali indicando o lugar não sabe como conduzir essa pessoa até o seu local, ou seja, há uma necessidade, no meu ponto de vista, pelo tempo que eu estou dentro do mercado, de que essas pessoas venham a receber um treinamento adequado, justamente para colocar a pessoa, né, incluída, se sentir acolhida naquele espaço com um profissional que realmente consiga fazer com que essa pessoa se sinta mais à vontade para chegar ao local. Então, a proposta é justamente isso. O propósito do trabalho é distribuir uma cartilha para que a pessoa reflita e se discuta em torno da acessibilidade e diversidade cultural dentro de um contexto que é o teatro, que é esse o meu mote de trabalho. A proposta é essa distribuição de uma cartilha institucional, né, para uma equipe interna e para o público externo também, de acordo com os espetáculos apresentados. O público-alvo do meu trabalho é os servidores, no caso, servidores do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, né, do Teatro da UERJ, manter o material, que em algum momento o professor está rolando aí, pode rolar mais um pouquinho, professor. Pode passar mais um pouco. Tentei fazer com que a planilha tivesse um visual agradável. Né? Eu estou tentando, em algum momento, fazer com que esse treinamento... Pode manter aí, professor, por favor. Estou tentando que esse treinamento, em algum momento, possa até ser presencial, para que a gente possa discutir algumas coisas, receber, inclusive, comentários da equipe que trabalha em conjunto com os técnicos do teatro, porque sempre tem uma ideia que pode ser agregada e até melhorar essa questão da abordagem, que eu coloquei na parte aí principal, né? Treinamento visando o acolhimento e abordagem mais inclusiva. A gente fala muito em inclusão e esquece que a gente tem uma diversidade absurda para que a gente faça programas ou crie programas, ferramentas necessárias para que essa abordagem seja realmente inclusiva, que a gente possa receber todos de uma forma igualitária. Né? Há uma deficiência não só na parte teatral, eu vejo isso, acho que talvez vocês também consigam entender isso com mais facilidade nos locais que vocês frequentam. Boa parte não tem essa visão, fala-se muito em inclusão, mas isso fica um pouco para depois. O teatro que eu trabalho já há uns 6 anos, e os outros que eu trabalho há mais tempo, você vê uma rampa para cadeirante, você vê entradas especiais, mas você não vê o tratamento adequado de quem recebe essas pessoas. Não estou falando só de cadeirante, não. Estou falando, inclusive, também, e o meio teatral tem muito, né? Tem muitas pessoas que chegam ali com outro tipo de deficiência e que deve ter, sim, no meu modo de pensar, para que haja essa inclusão, deve ter um tratamento diferenciado. E isso você só consegue através do treinamento e da prática executada várias vezes para que aquilo dali entre como se fosse uma coisa normal no dia a dia, no atendimento a todas as pessoas. Pode rolar, professor. Paulo, só um comentário, já temos 10 minutos. Já vou passar rápido. Bom, eu vou diminuir aqui, então, ou seja, a planilha já está quase que aí no final, né, aquilo que eu tentei reduzir. O material contará com esses aspectos gerais da universidade, treinamento visando o acolhimento e abordagem mais inclusiva, uma iniciativa de maior compreensão sobre essa diversidade e compromissos externos também, onde as iniciativas e parcerias vão reforçar esse posicionamento com a diversidade, incentivando o uso das produções de recursos inclusivos para todos. Essa foi a minha tentativa de dar uma melhorada
no acolhimento dessas pessoas que têm esse tipo de problema de deficiência. É isso. Senão vai estender muito. Perfeito, Paulo. Vou passar aqui, então, devagarzinho, as próximas páginas para os alunos poderem ver como é que ficou a estrutura, né? Seu comentário aqui sobre a deficiência visual, intelectual. Você depois pode tentar trabalhar exatamente numa redução dela, para que cada página dessa, enfim, caiba na metade de uma folha, talvez, não sei. Sim, é possível, né? A ideia era justamente essa. E como dentro da própria universidade existe um setor responsável por produções de materiais de propaganda, essas coisas, eu estou entrando em contato com a equipe para que eles possam fazer um novo formato, utilizando o mesmo layout, mas com redução para que se realmente transforme numa cartilha mais reduzida, que a gente possa distribuir para o público, em geral, para que as pessoas também tenham a consciência, né? Só o receber a pessoa da forma adequada. É que esta pessoa, que não colocar que ela não faz parte desse grupo de pessoas com deficiência, tome consciência também, até para que assessore em algum momento, ao lado, possa dar uma ajuda. Ou seja, eu acho que a informação, quando ela passa a ser ampla, ela acaba criando, vamos colocar assim, criando uma situação de mais conforto, tanto para quem está ali, porque às vezes as pessoas ficam meio deslocadas. Eu passei por isso esse final de semana, desculpe o comentário. Eu recebi numa peça que eu estou trabalhando como técnico, chamado Judy Garland, o Arco-Íris é Aqui, com Luciana Braga, 2 cadeirantes. E o teatro não tem adequação de espaço para colocar a cadeira do cadeirante. Então, isso é um problema de engenharia, né? Você teria que ter uma reformulação. Então, eu tive que ajudar, como eu faço parte da técnica, não me vejo preso a não estar colaborando, tive que levar a pessoa cadeirante, porque eu estava acompanhado só de uma pessoa, tirar o cadeirante, colocar numa cadeira e colocar a cadeira em outra posição. E, às vezes, as pessoas que estão ao lado parece que se incomodam, você percebe que há um certo incômodo. Então, eu acho que essa cartilha ela não está só no treinamento das pessoas que recebem, ela tem que também ser uma fonte de divulgação para as outras pessoas que estão no mesmo espaço, entender que aquela pessoa tem a mesma condição sua e que tem que ter os mesmos direitos. Então, essa é a minha ideia. Vou pedir desculpa aos amigos aí que eu não consegui fazer com que a cartilha fosse exibida, porque eu sou Não, ficou muito bom. Mas a ideia também foi muito bem passada. Agora, só uma pergunta. Eu não me recordo se você chegou a entregar essa cartilha junto com aquela carta de aceite, para você ter a carta de aceite assinada. Você chegou a entregar? Eu fiz um comentário contigo lá atrás, através do e-mail, que eu acessei a direção do teatro, a direção achou ótima ideia, concordou, inclusive, fazer uma nova formatação, porque quando eu levei imprimir, falei que poderia fazer mais volume, mas ficou muitas folhas. Ela falou assim, então vamos utilizar os estagiários da área de produção aqui, de folder, essas coisas todas, para fazer uma nova reformulação, utilizando o mesmo projeto, mas só que realmente em forma de cartilha. E ela aceitou. Eu levei a carta de aceite, mas não consegui tirar uma foto, porque ela já estava saindo de férias. Então, ela está retornando agora, eu vou entregar a carta de aceite, ela vai assinar, junto com uma coisa que eu faça, mesmo que sejam 16 folhas, isso for necessário depois da produção em formato realmente de cartilha, com uma diminuição de espaço, eu também bato uma foto e envio para o senhor, ou passo por e-mail. Isso. Aí você anexa também no portal, lá no circuito integrador, sim, na atividade de extensão. Sim, tá? sim. Você vai anexar ali esse seu produto com a carta de aceite digitalizada e as fotos, se você tiver. Tudo no mesmo arquivo, porque o portal só aceita um arquivo. Então, quando o aluno já não postou o arquivo, é só postar o arquivo assim. Quando o aluno já postou um arquivo e vai ter que repostar para ele poder incluir um novo arquivo com a carta de aceite e as fotos, ele exclui o arquivo que está lá postado e inclui o novo. Tá? E o arquivo ele tem que conter o produto, que é esse que você apresentou aqui, a carta de aceite e as fotos, se tiver.
tá? É Ótimo. só relembrar. Paulo, antes de finalizar, te dar os parabéns. Acho que sua apresentação foi muito boa. Obrigado. Para quem não sabe, para quem não conhece, né? A UERJ é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela é uma universidade pública estadual. É uma referência em pesquisa em diversas áreas aqui no nosso estado. Ela é muito famosa por ofertar um curso de direito muito forte a nível nacional, né? Sempre com Até com o Fux. Oi? O Fux deu aula, né? O nosso... o ministro do Supremo, Fux, né? o ministro do Supremo. O Barroso também, se eu não me engano, já deu aula, né? Ou dá aula, porque ele sempre tem alguma ligação com algumas instituições e aí ele, quando tem um tempo, vai lá e leciona. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é uma universidade que já foi alvo até de interesses políticos para fechar, infelizmente, mas eu falo também do Rio de Janeiro, né? Então, assim como o Paulo pode até confirmar, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para a grande maioria dos cariocas, ela é um patrimônio. É isso mesmo. Então, assim, os cariocas, nós cariocas, boa parte, né, claro, tem um olhar muito afetivo, né? Então, assim, já passou por momentos muito difíceis, mas é uma excelente instituição. E ela fica em frente ao Maracanã, não é isso, Paulo? Isso. Em frente ao estádio do Maracanã. Em frente ao estádio. Ou seja, Ao acabou a Maracanã, aula ali, você pode assistir o jogo do assistir Flamengo. o Quem for jogo. flamenguista. Exatamente. Eu também sou. Amanhã tem jogo no Maracanã. Isso. Né? Então, é só uma referência para quem não conhece o Rio de Janeiro, né? Não tem ouvido falar nessa instituição, ela fica ali. Né? Enfim, é muito bacana ver o Paulo fazer essa apresentação, abordar a universidade pública e um assunto tão pertinente. Parabéns, Paulo. Ficou muito bom. Tá? Obrigado. Só queria fazer uma única colocação, que talvez as pessoas não conheçam, foi a primeira universidade, por isso minha intenção do trabalho, né, desse tema, foi a primeira universidade a aceitar cotas. Foi isso mesmo. Bem lembrado, então Paulo. eu falei assim, bom, eu acho que tudo a ver você encaixar isso dentro da minha área de trabalho e encaixar justamente esse tipo de trabalho. Perfeito, Paulo. Isso mesmo, perfeito. Isso mesmo. Bom, Grupo da Luz Marina. Boa noite. Boa noite. Além da Luz Marina, deixa eu só anotar aqui. Pode pôr a... E Sônia. Tá. Luz Marina Duarte de Oliveira, certo? Isso. Espera aí. E deixa eu ver aqui. Sônia Vitória Cunha Maia. Ótimo. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Sônia, você que vai apresentar. Né? Então, eu e Luz Marina, tá? Nós vamos dividir aqui o trabalho. Tá. Sônia, você que vai projetar, né? Sim. Você vai fazer o seguinte, olha só. Você está com o seu trabalho aberto no computador, né? Ok. Tá. Na sua tela, ou no meio dela, ou na parte superior, você vai ver uma câmera, um microfone, né? E ao lado uma setinha para cima. Ok. Você vai clicar nessa setinha para cima. Em seguida, você vai clicar na opção área de trabalho. Tá, peraí. Área de trabalho, ok. Em seguida, você vai marcar a opção janela. Janela. Você tem tela inteira e janela. Uhum. Marcou? Marquei. Isso. Aí, o que está aparecendo aí para você nesse quadrado são todas as telas que estão abertas no seu computador. Certo. Uma delas é a tela do seu trabalho. Você vai dar um clique nela e embaixo você vai clicar em compartilhar. Tá. Espera aí. Você dá um clique nela para selecionar e logo abaixo você clica em compartilhar. Tá, só um minutinho. Uhum. Clique agora compartilhar. Vamos ver. Talvez aqui. Aqui.
Eu não, ela, quando eu clico para compartilhar, ela não aparece, ou deu certo agora? Acho que agora deu. Não apareceu ainda não. Não? Opa, está aparecendo, peraí. É. Só um segundo, apareceu. Tá. Apareceu. Aí você pode fazer assim, para passar o slide, você tem que manter a tela do slide aberta para você, tá? Tá. Você não precisa ir lá na tela do Teams, não. Tem que Ok. manter para você. Tá E bom. aí, abaixo, você clica para poder aumentar a sua projeção do slide, para ficar na tela cheia. Sabe qual é o botãozinho? Não. Então, deixa assim, não tem problema não, porque senão Tá você dando pode para sair. vocês verem aí, então, né? Sim, já está dando. Aí você pode clicar em cada slide, nessa coluna aí ao lado esquerdo, para ir passando. Tá bom? Tá joia. Então, tá. vamos lá. Então, vamos lá. A palavra está com vocês. Eu vou fechar minha câmera e o meu microfone. Vocês têm 10 minutos, meninas. Tá ok. Meu nome é Sônia. Nós fizemos o trabalho em dupla, tá? Eu e Luiz Marina. Nós escolhemos aí o nosso macro tema saúde, e dentro dele a gente fez um trabalho que é a conduta do servidor público frente ao racismo estrutural no sistema único de saúde do SUS. Tá? A gente aqui, nós fizemos esse trabalho em apresentação de slide, mas o nosso produto final foi uma cartilha, né? Que o nosso foco são os usuários do sistema SUS e também dos servidores públicos, né? Para a gente conversar e diminuir essa questão do que ainda existe esse racismo estrutural dentro do sistema SUS, e, na verdade, não é só no sistema de saúde, né? Ela ainda está enraizada. Então, aqui a gente abordou aqui o Sistema Único de Saúde, como é que ele para que serve, quando foi criado, e os conceitos principais dele, que é a universalidade, igualdade e a integralidade do SUS, né? Que ele pressupõe que a saúde como um direito de cidadania e de todas as pessoas, sem restrição, cabendo ao Estado assegurar esse direito garantido, o acesso às ações e serviços independente do gênero, raça, ocupação, religião e outras características sociais, né? Agora vamos aqui para... E aí a gente aborda esse racismo institucional, né? Que muitas vezes é velado também, né? Às vezes a pessoa comete esse racismo, mas é velado. E aí a gente fala do racismo, por exemplo, que é uma discriminação social baseada na falsa ideia de que a espécie humana é dividida em raças, né? Falamos aqui do racismo institucional, que pode ser definido como um fracasso coletivo de uma organização para prover um serviço apropriado e profissional para as pessoas por causa de sua cor, cultura e origem étnica. E nós aí vamos abordar. A gente vai estar passando rapidamente cada texto, né? Porque a ideia aqui é contextualizar a cartilha, né? Mas aí aqui segue do serviço público e o racismo e os desafios éticos, né, dos servidores. Acho que a Luz Maria, então, agora vai estar falando um pouquinho disso. Tá bom. Bom, boa noite, meu nome é Luz Marina, né? Eu vou explanar um pouco sobre os desafios éticos, né? Porque o que acontece? O servidor público, ele tem um compromisso de promover a igualdade, né, entre as pessoas, tá? E o que acontece com isso? Tem que ter um preparo para esse servidor público, para atingir isso. E isso não acontece, né? Todo servidor público deve ser um exemplo de integridade em todas as esferas da vida. Portanto, para combater o racismo em suas mais variadas formas, ele tem compromisso para combater tudo isso, ele tem que ter um preparo, entendeu? Porque na prática isso não acontece, né? O racismo, ele está enraizado, né? Porque é uma coisa cultural, entendeu? É uma forma cultural, infelizmente, né? E mudando aqui, uma maneira
para que mude isso, né? Pode passar, Sônia, aí, essa parte, tá bom? Não sei se você consegue passar. Pode rolar, isso. Então, a única forma de haver uma melhoria na forma de tratamento do SUS, dos funcionários em relação a toda essa maneira, né, que está acontecendo, uma maneira errada, né, é através da educação e da conscientização do brasileiro, né? E também da população negra, de buscar os seus direitos, né? Para que eles possam ser respeitados, né? Porque, infelizmente, a única forma mesmo de mudar um quadro que se apresenta agora é através da educação e da conscientização dos profissionais da área da saúde, né? Da forma como eles vão atender as pessoas e também das pessoas de uma forma geral, né? De elas se conscientizarem que todos temos os mesmos direitos, que não é somente a cor que vai diferenciar uma pessoa da outra, entendeu? E vamos lá. Acho que é isso, né? É isso. Eu E acho aqui, que é... ó, foi criado também um DISC, né? Denúncia quando a pessoa se sentir, né, discriminada de alguma forma, né? Foi criado através do SUS o telefone também. Isso aí é mais para conscientizar a pessoa, né, dos deveres e os direitos que ela tem. E é isso, foi bem... eu acho que o nosso trabalho é um trabalho bem sintetizado, porque esse é um assunto que, infelizmente, ainda vamos ter que falar, né? E eu acho que a única forma mesmo é através da educação, né? Não tem outro meio, conscientização, trabalhos, e também esses profissionais, né, que lidam com isso, que atendem ao público, eles deveriam ter um preparo melhor, né? Um preparo através de várias outras coisas, né? Eu acho que não é só isso. Eu terminei, professor. É isso. Perfeito, perfeito, meninas. Vamos rápidos. Foram sim, foram sim. Bom, mas a apresentação bem sucinta e o tema, o assunto ele é muito pertinente. Até o Paulo comentou aqui sobre isso, né? Que o assunto é bem pertinente. Eu só vou pedir rapidamente a Sônia. Oi. Sônia, naquela primeira setinha que você clicou ao lado do microfone, agora o símbolo é um X. É só clicar nela que aí desconecta a apresentação. Isso, perfeito, perfeito. Então, cabe aqui um comentário, porque o tempo me permite. O assunto ele realmente é muito importante, porque, infelizmente, o racismo ele é algo que ainda está inerente, né, em nossa sociedade. E ele tem que ser falado, ele tem que ser confrontado, ele tem que ser debatido, é um assunto que tem que ser levantado, porque, infelizmente, o racismo existe, né? E não só confrontar, mas também vale muito a pena a gente observar as instituições, né, que mantêm viva a memória desse período trágico na nossa história, que foi o período da escravidão, né? Recentemente, eu estive no centro do Rio de Janeiro, ali perto da Praça 15, perto do Cais do Valongo. Talvez o Paulo saiba melhor onde é, porque ele mora e trabalha no Rio. Tem um instituto, vocês até podem encontrar o Instagram deles, chamado Instituto Pretos Novos. Esse instituto ele foi criado, eu vou resumir bem a história para vocês. Ele está sobre o segundo cemitério de escravos no Rio de Janeiro. O primeiro era numa outra área aqui da cidade, perto, e esse foi o segundo, aonde numa faixa de cerca de 40 metros quadrados, mais de 50 mil corpos foram enterrados e queimados no século passado e retrasado. Tá? Isso são dados históricos. São dados históricos. E esse instituto ele mantém viva essa história. E por que não caiu, não, Vinícius? Estamos aqui. Esse instituto ele tem o nome de Instituto Pretos Novos porque, na época, quando os escravos, os negros, eram enterrados, apenas alguns tinham nomes. Os que não tinham nomes, eles
eram chamados de pretos novos. Então, para identificar, todo mundo que não tinha nome era chamado de pretos novos. Então, por isso que virou o Instituto Pretos Novos. É um instituto privado que mantém vivo, e eles fazem um trabalho no Rio muito bom, de contar a história de um período da escravidão, conta a história ali do cemitério, e a gente vai andando, faz um percurso, visita o Cais do Valongo, que é o único cais, se eu não me engano, de toda a América, tá? De toda a América, desde a América do Norte até aqui a América do Sul, aonde você tem um registro histórico, de fato, aonde os escravos chegavam, né? A gente sabe que vários países aqui da América receberam escravos, né? Inclusive dos Estados Unidos. Mas o único registro que se tem hoje vivo é esse, o Cais do Valongo aqui no Rio, né? E vale a pena também comentar que alguns historiadores trabalham com a ideia de que no Rio de Janeiro chegaram cerca de 1 milhão de escravos, né? Esses números eles mudam um pouco. Só que 1/3 dessa carga, chamada de carga, né, desses escravos, eles morriam, né? Eles morreram. Morriam por doença, morriam por suicídio. E alguns corpos, ou seja, já mortos, né, eram amarrados no navio e tubarões vinham atrás e comiam os corpos. Eu sei que essa informação que eu estou passando para vocês pode ser uma novidade para alguns, mas essa história tem que ser contada, tem que ser lembrada, porque o período da escravidão foi um período extremamente horrível da nossa sociedade e de outras também. E é inaceitável a gente ainda viver numa sociedade onde existe racismo, onde um negro ele sofre preconceito porque ele é negro. E uma das formas de combater é trazer a lembrança, a memória dessas histórias reais que passaram, para que a nossa sociedade, como esse trabalho das meninas, né, elas abordaram, tenha cada vez mais a conscientização e a educação, para que com essas ferramentas a gente consiga combater esse preconceito que infelizmente ainda existe. Então, só queria complementar, porque o trabalho de vocês é muito pertinente, tá? E parabéns pela apresentação, pela estrutura, foi muito legal. A Fábia está dizendo aqui, boa noite, professor, irei apresentar o trabalho hoje, porém, como eu não estou no trabalho, não terei como. Vou aqui projetar. O senhor pode fazer isso por mim? Posso, com certeza. Paulo comentou que vivemos ainda numa sociedade com resquícios escravocratas. Exatamente. Exatamente, Paulo. Então, deixa eu ver aqui quem vai ser o próximo grupo. Ou apresentação individual, né? É o Felipe. Eu vou botar a Fábia aqui por último. A Fábia vai ser a 7ª. E o Felipe, ele é o 3º a apresentar. Felipe, está me ouvindo bem? Tô sim. Vamos lá, vou te ajudar. Você está com o seu trabalho aberto? Na verdade, eu tô do celular, né? Tô no telefone. Aí Rapaz, isso vai ser complicado. Deixa eu ver se eu consigo projetar para você. Beleza. É Felipe Carvalho, né? Tá. Não, estou abrindo certo. Estou abrindo aqui o seu produto. Você mandou para mim a apresentação de slide mesmo, né? Felipe? Correto. Tá. É o preconceito e descaso nos hospitais públicos, certo? Justo. Está aparecendo para vocês? Tá, para mim tá. Tá. Eu vou manter Estou assim. vendo aqui. Tá, vou manter assim, Felipe. Porque normalmente quando eu amplio... Deixa eu ver aqui. Talvez fique melhor, talvez vai passar. Vou aumentar aqui a tela. Aumentou para vocês? Sim, aqui melhorou um pouquinho. Eu estou passando aqui o slide. Está passando para vocês? Tá aparecendo a primeira página aqui.
O senhor está correndo o slide ou está parado nessa página? Estou correndo o slide. Está passando Não, para vocês? Não, aqui para mim está parado Tá. no preconceito de casos nos hospitais. Agora vou. Tá. Agora está passando, né? Assim. Sim. Então, eu vou manter assim, Felipe, porque da forma cheia eu não sei porque não está passando para mim, tá? Então, tá bom. Felipe, eu vou deixar a palavra com você, você tem 10 minutinhos, tá bom? Beleza. Na verdade, eu trabalho sozinho, eu tive um pouco de dificuldade para poder fazer. Eu espero aí que ajude a esclarecer. Porque eu acho que é algo que todo mundo já presenciou algum dia. Particularmente, já vi várias vezes. Ou mesmo quem não presenciou, já deve ter visto em televisão e tudo mais. A falta de tudo mais. Então, vamos lá. Deixa eu só abrir para eu ler aqui também. Só um minutinho. E o descaso nos hospitais públicos. Essa é uma questão que, infelizmente, é corriqueira nos dias de hoje. Não só por parte dos profissionais, mas também por parte que muitas das vezes se acham no direito de tratá-los como bem entende. No início, eu abordei um pouquinho essa parte, porque às vezes a gente cobra, mas também acaba não fazendo por onde. Eu mesmo já presenciei várias vezes paciente destratando funcionário e tal. Então, eu quis abordar um pouquinho essa parte também, que eu acho que é importante. Por motivos não muito claros, a grande parte dos profissionais dessa área, principalmente na enfermagem, são negros e homossexuais. Com isso, sempre acabamos nos deparando com o preconceito e o racismo. O racismo e a homofobia têm sido protagonistas em várias situações no atendimento público. Neste caso, falo dos atendimentos em hospitais. Atitudes que, inclusive, vão além da ética e entram no mundo penal, né? A injúria racial, por exemplo, pode acarretar detenção, pode ser agravada dependendo do caso, como diz o Código Penal no artigo 140, né? Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Como sabemos, o atendimento por parte dos profissionais tem que ser de forma impessoal, com moralidade, respeito ao próximo, independentemente da condição econômica, grau de parentesco do indivíduo, etc. A ética no setor público e a falta dela é responsável por grande parte dos problemas. Pessoas comuns, com pouco conhecimento, muitas das vezes agem como bem entendem, mas não por premeditar, e sim por ter pouco conhecimento do que é melhor ou como é a melhor maneira de agir. Isso jamais poderia acontecer, como temos visto por parte de alguns profissionais da área da saúde, por exemplo, pois conhece a conduta a ser seguida e o código de ética. Outro ponto também que deve ser muito bem observado, a exemplo de pessoas com deficiência, crianças que dependem de prioridade nos atendimentos, situações que ainda nos dias de hoje sofrem descaso. De atitudes que devem ser fielmente executadas de forma a se obter um atendimento a todos. Empatia. Sobre um caso de homofobia no Hospital Municipal Alberto Tolentino Soleto, em Santarém, no oeste do Pará, no qual um jovem com quadro de distensão abdominal, obstrução intestinal e dificuldade para urinar foi tratado de forma preconceituosa por ser transexual. Sabemos que acabar com esse problema de forma absoluta é quase impossível. Profissionais que são capacitados e instruídos são atitudes. Outro ponto a ser levado em conta também é o descaso e a falta de estrutura nos atendimentos. A maneira como a pessoa humana é tratada quando necessita de atendimento de saúde mostra
administração pública em zelar por esse direito garantido constitucionalmente. E principalmente a falta de respeito com os cidadãos é um assunto que merece atenção, uma vez que nosso bem maior está em discussão. Nosso bem-estar, nossas vidas. É dever do Estado e não uma faculdade proporcionar o mínimo de condição para que a população possa ter dignidade quando necessitar de cuidados. Todavia, o que ela encontra é uma verdadeira atrocidade no atendimento. As mais diversas bárbaras suportam aqueles que precisam, não tendo outra escolha, utilizar o SUS. Esperas que parecem intermináveis, uma vez que ali estão, na maioria dos casos, ainda quando conseguem, são falta de estrutura física e humana. Capacitados, remédios e para a demanda é o dia a dia vivido por aqueles que trabalham e por aqueles que buscam ajuda no sistema. São pontos que a gestão deve ter atenção e tomar as medidas cabíveis assim, para com a população. E esse dever deve ser garantido com excelência e zelo. Casos de descaso têm sido cada vez fazendo com que a população sofra com a falta de algo que é de direito. Nem sempre a gestão da entidade terá culpa. A falta de recursos por parte do governo, ainda assim, tudo está em volta da gestão, seja por parte dos gestores dos hospitais, seja por parte dos gestores do Estado. E é isso. Perfeito, Felipe. Perfeito. Esse penúltimo slide, essa foto aqui que você colocou, é bem interessante. Mostra um paciente aqui no chão. Então, é uma imagem que realmente chama muita atenção. E Acontece muito, né? Acontece aqui. Você fala de qual estado? Rio de Janeiro, sou de Rio Bonito. Ah, tá. Porque aqui na região metropolitana do Rio, é muito comum a gente ver. Muito. E, pelo visto, é um problema que se espalha no Brasil inteiro, né? É uma Aqui eu realidade vejo direto. da grande maioria, né, dos estados. Muito bacana. Você já chegou a entregar sua carta de aceite para alguma instituição, levou o seu trabalho para alguma instituição? Anexei lá na plataforma da faculdade, lá na última página desse trabalho aqui. Você já botou, né? Tá, Já. tudo bem. Então, beleza. Senão eu ia te dar uma indicação aqui, mas tá tudo bem. Parabéns pela apresentação. Ficou muito bom mesmo. Obrigado, aí. Nada, querido. Vamos ver então aqui o próximo grupo. Deixa eu ver aqui. É a Júnia. Sim, sou eu. É Júnia Carla Cavalcante Pereira Araújo, não é isso? Sim, professor. Tá. É só você, Júnia? Sim, só eu. Tá. Você já está com o seu trabalho aberto? Sim, estou. Bom, ao lado do microfone, você tem a câmera, microfone e uma setinha. Você vai clicar nessa setinha. Em seguida, área de trabalho. Uhum. Depois você vai marcar a opção janela. Sim. Depois janela. Sim, coloquei. Aí, todas essas páginas que ele abre para você são telas que estão abertas nesse momento no seu computador. Você vai dar um clique na tela, no quadradinho que é da sua apresentação, e logo abaixo você vai clicar em compartilhar. Você tem que dar um clique nele para selecionar, e abaixo você vai clicar em compartilhar. Sim, só que aí, o que eu já tenho aberto aqui seria só os slides da apresentação, não é do produto. O produto eu teria que selecionar aqui. Não, pode ser só da apresentação, não tem problema não. Ah, tá. Você Tudo clica bem. nele, clica para selecionar e clica em compartilhar. Sim.
Bom, está aqui. Já posso começar? Pode. A deficiência na inclusão de crianças com necessidades especiais na educação infantil, né? Sim, sim. Pode sim. A partir desse momento, você tem 10 minutos, tá bom? Ok. Então, meu nome é Júnia, eu sou de Belo Horizonte e eu escolhi esse trabalho e depois eu vou falar um pouco do produto, né? Mas primeiro eu vou fazer um breve histórico sobre os portadores de deficiência no contexto social e educacional no mundo todo. Então, sintetizando, né? Porque é muita coisa. Mas sobre esse breve histórico aqui que eu acho interessante falar para vocês. Na Antiguidade Clássica, já havia segregação e abandono das pessoas com deficiência, então elas viviam completamente institucionalizadas. Na Idade Média, existia uma correlação entre a deficiência com a culpa, a visão cristã, né? A visão cristã correlacionava a deficiência à culpa, ao pecado ou a qualquer transgressão moral ou social. A primeira tentativa científica de estudo das pessoas com deficiência surgiu no século XVI. Então, aí médicos, alquimistas, eles defendiam a possibilidade de um tratamento da pessoa com deficiência. Em 1998, nos Estados Unidos, inicia a proposta de educação inclusiva, em 1975, né? Não foi em 1998, me desculpa. Em 1975, nos Estados Unidos, ocorreu uma primeira proposta de uma educação inclusiva, que abriu possibilidades, né, para a entrada de alunos com deficiência na escola comum. Nas décadas de 80 e 90, teve início uma proposta de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, numa perspectiva mais inovadora do que na década de 70. Agora eu vou falar sobre isso aqui, gente, está muito resumido mesmo, que eu estou com medo de não dar tempo, tá? Porque eu fiz assim, eu peguei um histórico desde a antiguidade, vindo até a década atual, né? Até a atualidade disso no mundo todo e no Brasil. Agora eu vou falar no Brasil. No Brasil, presume-se que as pessoas com deficiência, durante o período colonial, fazia parte da população mais miserável. E caso tivessem pessoas com posses, elas viviam isoladas pelas suas famílias. Não existia nenhum tipo de medida educacional para essa população. A primeira iniciativa, ela foi registrada no período colonial pelo imperador Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, que era a capital do país na época, com a criação de alguns institutos, como o Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857. Mas era um período marcado ainda pela segregação, mesmo com a criação dessas instituições com finalidade educativa. Então, na realidade, o que acontecia mesmo era asilos para pessoas com deficiência. No século XX, aí surgem algumas iniciativas, né, de atitudes educacionais voltadas para alunos com deficiência intelectual, porém, esses alunos eles passavam por uma avaliação prévia de capacidade de aprendizado. E as primeiras instituições privadas aqui no Brasil, voltadas para as pessoas com deficiência intelectual, foram o Instituto Pestalozzi e a Associação de Amigos e Pais dos Excepcionais, o APAE, que acolhia as crianças excluídas, né, do sistema escolar. As escolas, então, elas iniciaram com as classes especiais, que era para aqueles alunos indisciplinados, os que não eram considerados aptos o suficientes e que não tinham um diagnóstico ainda de uma deficiência, né? Então, mas esses alunos, eles ocupavam espaços apartados, né, dentro da escola regular. Em 1998, agora eu vou falar da questão das leis. Em 1998, então, na Constituição Federal, né, ela enfatiza o direito a todos à educação,
postulando o princípio da igualdade e a permanência de todos na escola, e define um atendimento educacional especializado como dever do Estado. A Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, ela, entre vários artigos aqui, o que eu achei mais interessante, ela traz aqui no seu artigo 28, no inciso 3, um projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis para atender as características dos estudantes com deficiência. Adoção de medidas no inciso 5, né? Adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social. Aí eu vim falar sobre as deficiências na inclusão de crianças, né, com necessidades especiais na educação infantil. Porque o que a gente consegue observar, o que eu consegui observar nesse trabalho que eu fiz, é que há uma falta de estrutura física, uma falta de recursos humanos, tanto de professores como monitores, com capacitação técnica para atender a essa demanda, né, de crianças com necessidades especiais e com deficiências. Aqui nesse trabalho, eu não tratei de uma deficiência específica ou de uma necessidade especial específica, eu tratei de um modo geral. E há também uma escassez de profissionais de saúde para diagnosticar, tratar e acompanhar essas crianças no SUS. A gente vê muitos profissionais na rede particular, mas no SUS há uma deficiência enorme desses profissionais, porque o que acontece? Essas crianças que têm algum tipo de deficiência ou alguma necessidade especial, necessidade eu coloquei aqui, são aquelas crianças que às vezes têm alguma dislalia, né, um atraso na fala, crianças com déficit de atenção, né, que é o TDAH, né, ou hiperatividade, crianças que têm qualquer tipo de necessidade que dificulte o seu aprendizado. Então, essas crianças, elas necessitam de multiprofissionais para estar acompanhando. Então, não é só o médico para dar o diagnóstico daquele tipo de deficiência ou daquela necessidade que aquela criança tem, mas também o acompanhamento e o tratamento por parte de outros profissionais. Na maioria das vezes, esse acompanhamento ele requer, né, tanto a ajuda de um fonoaudiólogo, de um terapeuta ocupacional, de um psicólogo, né, de um psicopedagogo, para também estar acompanhando como reforço escolar. Então, assim, a gente não consegue ver esses profissionais em quantidade suficiente para atender uma demanda tão grande e que cresceu muito mais ainda por conta dessa pandemia. A gente teve, pelo menos na escola que eu fui visitar, a diretora falou, né, que os casos aumentaram muito por conta dessa pandemia, né, esse atraso, né, que teve esses 2 anos aí de pandemia, acabou piorando a questão do desenvolvimento escolar das crianças, né, muitos ficaram com atraso, né, então isso aí aumentou mais ainda a demanda por esses profissionais, para estar fazendo um diagnóstico, né, e também estar tratando e acompanhando. E, além disso, também, uma desarticulação que existe entre a escola, o setor da saúde e também a família, para estar acompanhando essa criança, para estar dando apoio, porque a família ela é importantíssima. Muitas vezes os pais acham que isso tem que ficar a cargo só da saúde ou só da escola e esquece que tem que ter um apoio familiar. Isso é fundamental para o desenvolvimento da criança também, nas atividades escolares, né? No núcleo familiar, como que aquela família lida com aquela situação de necessidade da criança, né? De dificuldade ou da deficiência. Então, muitos acabam assim transferindo, né, a responsabilidade para o outro e dentro de casa não ajuda, né? Igual eu já vi casos assim que a diretora lá da escola até citou, né? A mãe está sempre muito presente,
sempre dando um apoio, mas o pai não participa, né, das ações, porque muitas coisas são levadas para casa para fazer, né? Então, por exemplo, a criança vai para o fonoaudiólogo indica alguns exercícios para fazer em casa. Então, quem está acompanhando é a família. Mesma coisa, o terapeuta ocupacional passa atividades para também estar fazendo em casa. Enfim, então, assim, não é só a escola. É a escola, é a saúde e é também a família. Então, precisa dessa interação. Júlia? Então, Oi, está acabando Só para meu te tempo aí, avisar, né? já tem 10 minutos. Vou pedir só para Sim. você acelerar e tentar concluir, tá bom? Tá, então aí nesse caso, o meu produto, então, eu fiz foi uma cartilha digital, né? E essa cartilha digital, ela seria dirigida tanto para os professores quanto para os pais, né? Eu dirigi essa cartilha para os dois. Então, nesse caso, eu inicio a minha cartilha falando um pouco sobre essa primeira infância, né? Sobre o período que vai, né, da concepção aos 6 anos de idade, que é considerado uma janela de oportunidades que é crucial para a saúde, para o aprendizado, para o desenvolvimento e o bem-estar social e emocional das crianças. Então, assim, estudos científicos já comprovam, né, têm demonstrado que as primeiras experiências vividas nessa infância, e assim como as intervenções, serviços de qualidade ofertados nesse período, elas vão estabelecer a base desse desenvolvimento, né? E o que também se observa é que a criança ela tem um período de desenvolvimento intelectual que é maior, né? Então, as sinapses que são feitas, elas são muito mais aceleradas na infância. Chega uma determinada fase que a criança ela vai desenvolver, tem um desenvolvimento intelectual, porém muito pequeno. Então, é importantíssimo que seja feito um diagnóstico precoce, um tratamento e um acompanhamento nessa fase da infância, da primeira infância, para que essa criança consiga atingir um desenvolvimento intelectual. Porque essa janela, à medida que a criança vai se desenvolvendo, ela vai só diminuindo. Então, menor vai ser a capacidade de desenvolvimento intelectual dessa criança, né? Então, eu coloco nessa cartilha, então, que os pais, né, eles devem estar procurando os serviços que são ofertados no SUS, que embora, né, se observa que ainda há uma escassez de profissionais, mas existe, os serviços são ofertados, então os pais, eles devem procurar esses serviços, né? Assim como também outros serviços públicos, não só em unidades básicas, mas também diversas faculdades fazem parcerias com o SUS, então eles acabam promovendo atendimentos gratuitos ou então atendimentos com baixo custo, então os profissionais podem ser procurados nesses locais também. E a questão também dos pais, né, dos professores, que eu destinei essa carta também para eles, né, que assim que perceber que a criança está tendo algum prejuízo, alguma dificuldade de seu aprendizado, que já entre em contato com os pais e que faça um relatório escolar de como que está essa criança, para que os pais possam buscar o atendimento, né, seja numa unidade básica, seja em ONGs, seja em universidades que têm parcerias com as faculdades, enfim. Então, basicamente seria isso, né? A cartilha seria mais uma informação sobre os locais que devem ser acessados e também orientando os pais que as crianças têm direito a serem incluídas, né, numa escola regular, como qualquer outra criança, e que também a escola deve promover um espaço onde possa ser feita alterações razoáveis para que essa criança também possa ser inserida nesse contexto, né, geral. Basicamente seria isso, professor. Eu gostaria de ter mais tempo, porque eu teria mais coisa para dizer. Mas voa, né? Como disse o Paulo na apresentação dele, o tempo voa. E o Cazuza também já dizia, né? O tempo não para. Mas, olha, a abordagem é muito boa, até porque a sua abordagem ela abrange esses dois lados, né? O lado da escola e o lado dos pais, né? E ambos os lados trazendo informação e conscientização.
E ali no meio você tem a gestão pública, né? E traz uma reflexão da gestão pública entre as linhas e o quanto é importante a gestão pública, de uma forma geral, investir e se preocupar, porque a maior parte das pessoas, obviamente, necessitam do Sistema Único de Saúde por não terem condições de pagar, né, um tratamento, um acompanhamento mais especializado, e somente o serviço, o SUS, pode salvar, ou poderia salvar. A gente vê o caminho que a gente tem ainda a percorrer, mas são abordagens como a sua que nos faz refletir, né, sobre a importância da gestão pública. Parabéns pela apresentação, pelas abordagens. Pelo visto, é um assunto que te toca, Sim, e eu acho sim. que é por isso que ficou rico, né, em informações. Parabéns, Jônia. Obrigada. Obrigada. Carla? Carla? Oi. Vamos lá? Vamos. É Carla da Cunha de Oliveira, certo? Exatamente. É só você? Só eu. Vamos lá, então, só para confirmar. Seu trabalho está aberto no computador? Tá. Ok. Você tem aí na sua tela a câmera, o microfone e uma setinha apontando para cima. Certo. Vai clicar na setinha e, em seguida, vai clicar em área de trabalho. Área de trabalho. Ok? Uhum. Aí você vai marcar a opção janela, que está ao lado de tela inteira. Tô vendo aqui janela. Isso, aí você vai marcar essa opção, vai clicar nela. Aí, essas telinhas que aparecem aí para você são telas que estão abertas no seu computador. Você vai selecionar, ou seja, dar um clique na tela do seu trabalho e clicar em Oi? compartilhar. Está indo. Carregando. Foi. Ah, que Perfeito. massa! Já foi. Eu achei que eu ia demorar 50 minutos só para abrir esse Não, negócio. não. Bem rápido. Olha, você a partir de agora tem 10 minutos. Vou fechar o meu microfone e a minha câmera, tá bom? Certo, obrigada. Pode começar. Primeiro, eu queria parabenizar meus colegas, porque o nível de vocês tá excelente. Vocês falam muito bem e isso me deixa muito nervosa. Eu confesso que eu queria ser a primeira a apresentar, porque para me livrar logo, e eu tenho muita vergonha de falar, mesmo que com a câmera desligada. Mas eu vou ser bem breve. O meu trabalho, ele fala sobre síndrome de burnout, né? O que é e como pode atingir a saúde pública. Eu vejo como um problema de saúde pública pelo fato de ser uma síndrome que ela não afeta somente a pessoa, né? Ela afeta todo o redor de quem sofre com ela, família, trabalho, relacionamentos. É um efeito que vai muito além só da pessoa, né? Vou contar para vocês o que significa um pouco esse nome, né? É um nome novo, burnout, para um problema antigo. É um problema que foi descoberto em 1974 por um psicólogo. Ele trabalhava num centro de reabilitação para usuários de drogas. E ele viu que esses voluntários que trabalhavam lá, eles estavam muito esgotados, né? Bastante esgotados. E isso chamou a atenção dele. Burn significa queimar, né? Ser consumido, basicamente é isso, ser consumido. E é um problema que ele afeta a área de trabalho, né? Então, é um nome dado para estar consumido em questão do trabalho. Como eu falei, é de 1974, mas só em 77, outra psicóloga chamada Cristina Maslach
tornou o termo público, né? E ela deu 3 fundamentos para esse termo. O primeiro é sentimento de exaustão, o segundo, distanciamento do trabalho, sentimentos negativos relacionados ao próprio trabalho e redução da eficácia profissional. Ele afeta bastante todo tipo de trabalho que precisa atender ao público. Professores, enfermeiros, médicos, policiais, bombeiros, essas pessoas que trabalham de plantão durante a noite, madrugada, que o trabalho consome muito, essas pessoas são mais propensas a essa síndrome. Existe um CID, né, em 1999, foi criado um CID, né? CID significa Classificação Internacional das Doenças. Então, realmente é visto como uma doença. Sanção de estar acabado, né? Consumido, esgotado. É o CID Z 73.01. Perdão, 73.0. Aqui um pouquinho mais abaixo. Vamos para os sintomas. Existem os sintomas físicos e os sintomas psicológicos. Os físicos são bastante confundidos com, por exemplo, dor de cabeça. A pessoa pode achar que é vista ou que não se alimentou direito, mas por trás pode estar mascarando a síndrome de burnout. Fadiga constante, dores musculares, distúrbio do sono, respiratório, perturbação gastrointestinal, transtornos cardiovasculares também. São vários sintomas que podem ser confundidos com uma noite de sono mal dormida, né? E aqui também tem os sintomas psicológicos, como falta de atenção, concentração, alteração da memória, a pessoa não consegue se concentrar no trabalho, baixa autoestima, desânimo, depressão, pensamentos lentos, instabilidade emocional, que é muito, muito frequente, e é exatamente essa parte que vai afetando todo o ciclo de convivência da pessoa que é afetada, né? Se ela tem uma instabilidade emocional, ela não vai conseguir se portar no trabalho, não vai conseguir se portar dentro da sociedade. Só um minutinho, deixa eu me localizar aqui no meu trabalho. Certo. Como é uma síndrome que começa, que está voltada ao profissionalismo, né, ao trabalho, ela se manifesta primeiro naquele ciclo de convivência. Então, a pessoa que sofre dessa síndrome, ela começa a reduzir a produtividade no trabalho, então já não consegue trabalhar direito, já não consegue enxergar com bons olhos os líderes, os supervisores. Pode ser por falta de valorização, pode ser pela carga horária que é muito puxada, né? Pode ser por o convívio ali já não é mais agradável e isso acaba diminuindo a produção da pessoa. De forma gradual ela vai se manifestando. No começo você acha que é só um estresse, né? É muito confundida com estresse, com ansiedade, mas essas são doenças que, somatizando, acabam virando a síndrome de burnout. Hoje em dia, trabalhar passou a ser uma forma de medida de sucesso. Então, se uma pessoa é bem-sucedida, ela precisa trabalhar bastante para conseguir esse sucesso. Se não é bem-sucedido, é mal visto dentro da sociedade. Mas até que ponto você vai medir o seu sucesso através de um trabalho que não depende só de você? Então, se eu trabalho com uma equipe, o meu sucesso também vai depender das outras pessoas que trabalham comigo. Então, se eu não sou bem-sucedida com isso,
pode ser em decorrência dos meus colegas que não acompanham o ritmo, ou então mesmo na área da gestão pública, de não ter incentivo, de não ter verba, de não ter reconhecimento. Isso afeta bastante. Aí aqui embaixo, para finalizar, tem umas formas de prevenir, né? Como as pessoas vivem eternamente, acordar, trabalhar, se alimentar e dormir, acordar, trabalhar, se alimentar e dormir, virou muito monótono. É sempre a mesma rotina, né? Então a gente quebrar um pouco essa rotina, tendo momentos de lazer, cultivar relacionamentos saudáveis, ajuda a prevenir a síndrome, né? Esse trabalho, eu resumi bastante as imagens para não ficar uma coisa muito cansativa. Eu quis mesmo que acendesse aquela luz de atenção, né? Claro que só quem pode diagnosticar essa síndrome é um profissional da área, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, que ele vai identificar os sinais e vai verificar a necessidade de medicação. Todo tipo de medicação só pode ser tomada com a ajuda, com o acompanhamento de um profissional. Então, o meu trabalho ele serve para alertar a respeito da síndrome. E é isso. Muito bom, cara, muito bom. A gente tem até algumas perguntas, eu vou ler para você aqui rapidamente, a gente tem um tempinho. Deixa eu ver aqui. Aqui. O Lucival perguntou, num dado momento aqui da sua apresentação, seria uma sobrecarga de trabalho? Acredito que ele esteja perguntando se a síndrome de burnout seria uma sobrecarga de trabalho. É um dos fatores que causa a síndrome. Tudo que vai levar o funcionário a se doar muito, pode ser até assim, tanto por vontade própria, por exemplo, eu preciso me superar cada vez mais, eu preciso me doar mais pelo meu trabalho, eu gosto muito disso, eu preciso trabalhar em prol disso, é um fator. Por outro lado, tem o fator da demanda do trabalho. Por exemplo, eu, particularmente, eu estou exausta do meu trabalho por conta da demanda. Falta de colaborador, má distribuição das funções acaba sobrecarregando certas pessoas. Então, sim, a sobrecarga é um fator muito, muito forte, do mesmo jeito que uma pessoa que gosta de trabalhar, que se doa muito, também é um fator. Tem essas duas vertentes. Eu tenho observado que alguns países europeus, sobretudo os países escandinavos, eles têm adotado uma redução na carga horária semanal dos trabalhadores, né? E têm obtido sucesso de uma forma geral nas empresas, porque aumentou a produtividade. E aí, para copiar isso, algumas empresas aqui no Brasil, por livre e espontânea vontade, estão adotando esse método. Recentemente, eu li na revista Exame uma empresa pequena, que não é mais tão pequena assim, ela está crescendo, na área de tecnologia, eles reduziram a carga horária o trabalho era semanal, eram 5 dias na semana. Passaram a trabalhar 4. E aí os funcionários escolhem o dia que querem folgar. E pode ter um revezamento. Então, numa semana eu folgo na sexta, na outra eu folgo numa segunda, por exemplo. Mas, semanalmente, os funcionários trabalham 4 vezes na semana e tem que ter uma divisão para que todos os dias da semana tenham trabalhadores lá, né? Moral da história, a produtividade aumentou. Porque as empresas de algumas áreas estão identificando que reduzir a carga horária de trabalho pode implicar numa qualidade e num aumento de produtividade. E esse aumento ele é qualitativo, tá? Então,
por um lado, o funcionário ganha porque ele passa mais tempo com a família, ele tem mais tempo para resolver as coisas dele, ele tem mais tempo para poder descansar. Por outro lado, a empresa também ganha, porque ela acaba ganhando na produtividade. A gente observa que parte desse movimento ele ocorre em virtude do aumento da produtividade, para aumentar o lucro. Mas, por outro lado, mesmo sendo assim, a gente vê que o funcionário que acaba trabalhando menos, teoricamente, ele passa a ter mais tempo para a família, para ele poder descansar, né? Então, a gente vê alguns movimentos corporativos e alguns de gestão pública, né, como é o caso de alguns países na Europa, de pensar nisso, né, de definir, trazer recomendações, orientações e até mesmo determinações para que os funcionários trabalhem menos. Gente, está aparecendo muitas perguntas aqui, eu não vou poder ler todas, eu vou até parar por aqui, infelizmente, porque ainda tem 2 alunos para apresentar, senão não vai dar tempo. Mas eu quero parabenizar a Júnia. Júnia, depois você dá uma lida aqui no chat, se você quiser, pelo chat mesmo, você vai comentando os comentários dos colegas, as perguntas, tá? É pertinente. Mas, em virtude do tempo, eu não vou poder me prolongar aqui, tá, pessoal? Mas, Júnia, parabéns, tá? Apresentação boa, bem objetiva, né? E a gente pode ver nas entrelinhas da sua apresentação a importância da gestão pública, né? Nesse processo, nesse olhar, sobretudo, um olhar mais de legislação também, né? Talvez se a gente tivesse um olhar no Brasil mais atento a isso, talvez esses elementos, essas questões como redução da carga horária de trabalho, poderia ser algumas das possibilidades para a gente combater a síndrome de burnout, né? Pelo menos a origem dela, a prevenção dela, né? Mas é claro que esse assunto ele é muito amplo, ele requer muitas discussões, né? Mas é importante tocar nele, é importante a gestão pública estar atenta a ele. Eu vou pedir só para você desconectar a sua apresentação, naquela setinha que você clicou. Isso, perfeito, já foi. Tá bom. Perfeito. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Vamos lá. O próximo, então, a apresentar é o Lúcio, né? A Carla apresentou agora. Lúcio, está por aí? Oi, professor, está me ouvindo? Perfeito. É Lúcio Correia Guimarães, né? Isso, aí na verdade o meu trabalho é em grupo. Ótimo. Quem são os integrantes? São a Vanessa Bandeira, Peraí. Vanessa Barroso Bandeira, Ok, deixa eu marcar aqui. Sim, tem outro. o Vinícius Marcial. E é o Sardinha. Isso. Tá aqui. E a Jusileide Nunes, eu acho que ela caiu. Ela estava aqui no começo das apresentações. É Jusileide? Jusileide Nunes. Achei. Barbosa Ferreira. Achou? Tá, para mim que não está aparecendo aqui. Tá. Deixa eu Não. tentar aqui Eu abrir. achei ela aqui na minha planilha. Não tá sei se certo. ela entrou. São apenas esses, né? Isso, ela chegou a entrar, mas eu acho que ela saiu. Ela deve ter tido um problema. Tá. Eu estou tentando compartilhar aqui já o nosso panfleto. Isso, vamos lá. Você vai... Opa, acho que já está indo. Já foi? Foi, perfeito. Depois de ouvir a explicação 4 vezes, né? Decorei. Beleza. Não, tranquilo. Olha, eu vou te dar 10 minutos então, tá, Lúcio? Certo. 10 minutinhos para você poder esboçar o seu trabalho. Tá com você agora. Certo. Boa noite a todos. Primeiro, parabéns aí por todas as apresentações. Foram muito boas, muito bem explicadas, muito esclarecedoras, né? Então, nosso grupo optou por escolher como macrotema o meio ambiente, né? A ética e o meio ambiente dentro da gestão pública. Nós optamos por fazer um panfleto bem simples, de 2 páginas, bem objetivo, porque a gente tem que colocar assim, uma leitura que seja de fácil compreensão. Inclusive, deixa eu só voltar aqui. Aqui. Essa aqui é a primeira página do nosso panfleto, é a gestão pública, o meio ambiente.
E aí nós escolhemos esse tema porque, assim, o Brasil ele tem uma das legislações ambientais mais avançadas do mundo, não é síndrome do brasileiro de melhor do mundo, né? A gente realmente tem uma legislação muito avançada. A nossa legislação, ela é pioneira e, assim, é bem vista pelo mundo inteiro, né? Só que a gente precisa de uma forma de colocar essa legislação em prática. Então, a gente acha que o gestor público ele pode atuar nessa área. Ele pode pegar um tema muito que parece muito distante, que é uma lei, né? Geralmente são leis federais, e colocar essa lei em prática, né? No caso, num ente estadual, num ente municipal, numa empresa, num órgão público, numa empresa privada, enfim, por isso a gente escolheu esse tema. Então a gente colocou esse panfleto de 2 páginas, né? A arte aí tem a mão da Vanessa Bandeira, né? Muito boa. A gente colocou de uma forma mais ou menos lúdica, como se o panfleto fosse realmente um orientador, né, dialogando com a pessoa, né, com o leitor. Nós começamos aqui com uma pequena provocação, né, por exemplo, aqui, ó. É preciso conscientizar. Você sabia que um brasileiro produz, em média, cerca de 380 quilos de lixo por ano? Então, a gente colocou numa forma, assim, bem chamativa, né, com cores para chamar a atenção do leitor, uma leitura que não seja muito difícil, muito cansativa, e a gente procurou fazer dessa forma que fosse uma espécie de diálogo, né? A pessoa vai lendo, vai se inteirando, como se estivesse ali dialogando com um panfleto. A gente citou na primeira página a legislação ambiental, né? As principais leis estão aqui elencadas. A gente tem aqui a lei básica, né, que é a lei de crimes ambientais, a gente tem a lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e por aí vai. Essa primeira legislação aqui que a gente mostrou no panfleto, depois de 10 anos, 12 anos, ela não tinha surtido muito efeito. E aí, recentemente, agora em abril de 2002, o governo federal aprovou o Planares, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, para tentar dar uma organizada nessa legislação e tentar colocar ela em prática, né? Porque, na verdade, a legislação, como eu falei, a legislação ela é federal, né? E aí você tem, abaixo da legislação federal e da Constituição, as leis estaduais, você vai ter as leis municipais, e aí cada órgão, cada empresa vai tentar colocar em prática, né, da forma que melhor lhe couber. Aí, na segunda parte do nosso panfleto, a gente já partiu mais para a prática, né? Sempre colocando, assim, provocações, né? Por exemplo, aqui, então, vamos aprender a separar o lixo, né? Ao invés de somente fechar os olhos. Então, depois da parte teórica, né, que é a legislação, a gente colocou uma parte mais prática. A gente citou, por exemplo, essa imagem que mostra as cores do lixo. Muitas vezes a gente passa por essas lixeiras e a gente não sabe bem o que significa, né? É tão comum que às vezes a gente está na correria, a gente passa por elas e não se atenta. Essas cores do lixo que a gente está mostrando aqui no panfleto, elas são as mais utilizadas, né? No caso, o amarelo é para o metal, o vermelho é para o plástico, o verde é para o vidro e o azul é para os papéis. Mas também tem uma que é muito utilizada, que é o marrom, que é para resíduos orgânicos. E no caso, qual é a importância da separação do lixo? A gente sabe que o tema da gestão ambiental é um tema assim, é um tema muito batido, só que é um tema que não deixa de ser moderno e nunca vai deixar de ser, porque na verdade a gente está cuidando da nossa casa, né? A melhor educação é aquela que começa desde a infância, né? Quando é aplicada uma educação ambiental desde o jardim de infância, passando ali pelo ensino fundamental, a gente tem muito mais chance de ter adultos conscientes, né? Porque eles já enraizaram essa educação. E a gente costuma dizer que a criança ela é a maior polícia que tem dentro de casa, né? Então, tudo que ela aprende na escola, ela traz para dentro de casa. Mas esse panfleto aqui, assim, a gente inicialmente pensou em colocar uma linguagem assim, para a escola, né? Para os estudantes. Mas a gente pensou numa linguagem mais generalista, começando pela teoria e terminando na prática, pensando nas empresas e órgãos públicos. Então, os integrantes aqui do grupo, cada um apresentou o panfleto na empresa onde trabalha. Eu, por exemplo, eu sou bancário, mas eu acabei apresentando no escritório de advocacia, e lá eles têm uma iniciativa que, além de gerar economia para eles mesmos, é uma iniciativa que é ambientalmente correta, né? Que eles estão
praticando agora o arquivo digital. Então, eles pegam todos os arquivos que eles têm, digitalizam, catalogam, colocam na nuvem, nos computadores. Depois eles vão triturar, porque, lógico, eles estão lidando com dados sigilosos, né, dados de cliente. E aí já tem uma empresa que passa nesse prédio, né, que recolhe todos esses papéis triturados e vai levar para reciclagem, né? A gente também tem um exemplo das latinhas de alumínio. O Brasil, ele é, de novo, campeão mundial em reciclagem de latinhas de alumínio. Mais de 97% das nossas latinhas são recicladas. A gente vê um movimento muito forte, por exemplo, festas juninas, né, que está bem recente, ainda está acontecendo em umas festas julinas, que tem aquelas pessoas que vão para se divertir e tem aquelas pessoas que vão para trabalhar catando latinha, né? Então é quase que uma luta campal ali. Se você tem uma latinha disponível na sua mesa que o catador já vê que está vazio, ele já pergunta se pode pegar, ele já vai juntando e ele consegue o ganha-pão dele. Mal sabe ele que também está cuidando do planeta, né? Porque a gente evita que uma latinha, que um resíduo qualquer vá para um curso d'água. Desse curso d'água a gente sabe que vai para o mangue. Como estão destruindo os mangues, ele vai parar no oceano. E a gente já tem exemplos aí no mundo inteiro de praias belíssimas que estão sendo destruídas por causa do excesso de lixo, né? Destruição dos corais também. Então, aqui na segunda parte do panfleto, a gente colocou mais uma parte prática. A gente deu aqui exemplos de como separar o lixo, né, de como embalar. Por exemplo, aqui, ó, como separar o seu lixo. Embale o resíduo sempre seco e limpo, sem qualquer contaminação sólida ou líquida, e, se possível, amarrado ou prensado. Coloque os resíduos cortantes em caixas de papelão ou embrulhados em folhas de jornal para assim evitar acidentes. Isso é uma coisa que eu aprendi desde pequeno, né? Que a gente é malino, né? Criança sempre quebra algum vidro e a mãe da gente sempre ensina. Pega um jornal, né? Usa uma vassoura, uma pá, coloca no jornal, embrulha e joga fora, porque senão o lixeiro, quando for catar, pode se machucar. E aqui a gente dá aqui embaixo exemplos de resíduos não recicláveis, não que eles não sejam reaproveitáveis. Por exemplo, os resíduos, o lixo úmido, né, são os restos de alimentos, folhas de árvore, casca de verdura. Eles podem ser usados para a formação de humus, eles podem ser utilizados também para obtenção de energia por meio da biomassa, né? E a gente tem aqueles rejeitos que realmente não são aproveitáveis, que no caso, por exemplo, a gente tem fraldas descartáveis, lixo de banheiro, papel com gordura, curativos, né? No caso, o lixo hospitalar, geralmente ele é incinerado, porque ele não tem nenhuma forma de aproveitamento praticamente, e é menos um lixo que vai parar ali no aterro sanitário. Inclusive, essa legislação, ela colocou como meta, a partir de 2010, que em 4 anos o Brasil deveria extinguir todos os lixões a céu aberto, né? 10 anos depois a gente sabe que isso não aconteceu, né? A gente ainda tem mais ou menos 38% só do nosso lixo que vai parar nos aterros sanitários. Os aterros sanitários, eles têm muitas camadas de proteção que evita que o lixo solte aquele chorume e o chorume, por sua vez, não polua as águas, né? As águas subterrâneas, os lençóis freáticos. Então, a gente ainda tem o lixão. Eu, por exemplo, eu moro aqui no entorno de Brasília. Na verdade, eu moro em Brasília porque o entorno de Brasília e Brasília é uma região, uma região metropolitana, né, a Grande Brasília. E a gente tem aqui o exemplo do lixão da estrutural. O lixão da estrutural, já tentaram acabar com ele, não conseguiram, né? Ele ainda existe. É lógico que estão tentando adequar, transformar ele no aterro sanitário, mas aí do lado do lixão da estrutural se formou a invasão da estrutural, que são pessoas que viviam desse lixo, que viviam de catar, separar e até, né, e hoje em dia, né, com o auge da crise, estão tentando até obter alimento, né? Essa invasão da estrutural se transformou numa cidade estrutural, e essa cidade praticamente dobrou de tamanho com o passar dos anos, né? Hoje é considerada uma cidade, uma região administrativa de Brasília, porque Brasília só tem um município, né, que é Brasília mesmo. O Distrito Federal não tem divisão, e aí os bairros são chamados de regiões administrativas. Então, essa invasão do lado do lixão, ela se tornou tão grande que ela virou um bairro mesmo, virou uma região administrativa, tem um administrador, mas o lixão em si ainda existe. Então, a gente tem aqui na capital federal, infelizmente, um exemplo de que o manejo ambiental, o manejo dos rejeitos, né, ainda não é aplicada de forma adequada.
E aí o papel do gestor ambiental entra justamente em tentar pegar essa legislação, que é uma coisa muito abrangente e às vezes muito distante, e colocar em prática e trazer ali, no caso que a gente tentou fazer aqui por meio do panfleto, uma linguagem assim popular, uma linguagem acessível, para que as pessoas comecem a se interar, comecem a se interessar e a partir daí façam a sua parte. E é isso. Perfeito, Lúcio. Perfeito. Muito boa a apresentação e também o modelo que vocês criaram, né? Parece que a Vanessa, você mencionou ela aí, o trabalho dela, ficou muito bom mesmo. Isso, Teve imagem, a arte é a arte é 100% obra da Vanessa, né? Os outros integrantes participarem no conteúdo e eu estou aqui cedendo a minha voz meio rouca com as secas de Brasília para poder Não, apresentar. tranquilo. Ficou muito bom mesmo. Inclusive é bom ter imagens, né? Isso acaba contribuindo. Parabéns pela apresentação, parabéns para todo o grupo, tá? Eu já deixei aqui Obrigado. anotado o nome de todos vocês. Lúcio, eu vou pedir para que você só desconecte a apresentação. Isso, perfeito. Foi. Então, a gente vai para a última apresentação. Fábia, você está aí, Fábia? Fábia? Será que a Fábia saiu? Eu acho. Não, Fábia está aí. Fábia, está me ouvindo? Fábia? Talvez a Fábia tenha tido algum problema. Fábia, está me ouvindo? Professor, dá licença. Sim, me fala. É o Moab que está falando. Temos a Moab. Cláudia e eu ainda como grupo para apresentação, além da Fábia. Ah, tá. Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Cláudia e você são do mesmo grupo? Sim. Tá. Então, eu vou dar a palavra para vocês para a gente poder fechar, tá? Tá ótimo. Me fala uma coisa. É Cláudia Fernanda da Silva Isso. Ferreira, não é isso? Isso. E deixa eu ver aqui, Moab. Ele é Moab Alves Custódio, certo? Perfeito, professor. Tá. É só vocês dois, né? Somos apenas nós. Tá. Então a gente vai fechar então com vocês. Tá com o trabalho aberto? A Cláudia acho que vai... Tá. Cláudia, então você que vai operar, ao lado do microfone tem uma setinha apontando para cima, você vai clicar nela. Ok? Área de trabalho? Isso, vai clicar em área de trabalho agora. E depois você vai marcar a opção janela, que está ao lado da opção tela inteira. Quando você clicar em janela, me sinalize. Sim. Ok. Aí está aparecendo aí alguns quadrados para você. E cada quadrado desse é uma tela que está aberta no seu computador. Você vai clicar uma vez só para selecionar no trabalho de vocês. Uhum. E embaixo você vai clicar em compartilhar. Tá joia. Tá indo. Tá carregando. Foi. Uso racional de medicamentos. Isso, perfeito. Tá. Bom, tá com vocês, vou dar 10 minutinhos, tá bom? Boa sorte, perfeito. pessoal. Obrigado, professor. Bom, antes de mais nada, eu quero parabenizar a todos pelas apresentações, né? Trabalhos muito interessantes e, enfim, legal que foi bem diversificado, né? E já era a proposta, né, de vários temas, mas eu gostei muito, aprendi bastante sobre coisas que realmente eu não tinha informação. Enfim, nosso grupo, então, como o professor já disse, formado por Cláudia e eu me chamo Moab. Nosso macrotema foi saúde, e o nosso tema ele é voltado para a farmácia e o impacto bilateral da ética na gestão pública. Então, nós procuramos fazer um folder, um folheto, né, para o intuito de instruir, né, a população, ao usuário em si da farmácia, né? Cláudia e eu, nós somos da cidade de Barueri,
Nós somos da região metropolitana aqui de São Paulo, nós somos funcionários públicos municipais dessa cidade e nós trabalhamos na farmácia municipal, uma farmácia que faz a entrega, né, a distribuição de medicação para a população da cidade. Eu falar em si de ética, né, na gestão pública, né, a gente procurou abordar a bilateralidade, por quê? Talvez porque a gente procurou o acesso em que nós poderíamos ajudar, em que nós poderíamos causar algum impacto positivo, né? Embora nós saibamos que existe a falta de ética na gestão, ou no alto escalão da gestão pública, vamos dizer assim, ou por falta de interesse, ou por corrupção, por, né, outros temas que a gente nem vai abordar aqui. A gente procurou voltar para a nossa área de atuação e em que nós poderíamos ser útil, como nós poderíamos aplicar a ética e impactar, de certa forma, a gestão pública. Nosso folder aqui, a gente teve o intuito de instruir a população que chega dos riscos, né, de um uso inadequado de medicação, voltado, lógico que a gente não colocou aqui, a gente procurou colocar também, tal qual a última apresentação, um folheto bem colorido, né, que traga parte assim bem pequenas de texto para chamar a atenção para a pessoa. Muitas vezes, se a gente coloca muito texto, a pessoa realmente não vai fazer uso, o público em geral, né? Mas trazendo para a visualização do folheto instruções, na verdade, né? Instruções sobre os riscos, né, do uso inadequado do uso dessa medicação. Então, a gente colocou uso racional de medicamentos. Então, o que é a automedicação? A gente precisa fazê-los entender, né? Porque muitas vezes as pessoas têm uma visão errada de automedicação, mas a gente tem muitos casos da pessoa escolher deliberadamente uma medicação achando que isso vai fazer bem, né? Sem qualquer tipo de orientação médica, sem qualquer tipo de orientação de um profissional capacitado, um farmacêutico, no caso, né? Então, a gente colocou isso de cara, assim, já, explicando o que é automedicação e quais os riscos, quais as consequências disso, né? Então, na nossa pesquisa, a gente viu que, dentre muitos acidentes com produtos tóxicos, 27% da última pesquisa da Fiocruz, que está lá disponível, é intoxicação por medicamento. Isso a gente vai colocar lá, listar, isso pode ser por vontade própria, tentativa de suicídio, como pode ser também por uso sem instrução, né? Então, nós temos aí intoxicação, nós temos agravamento de doença por causa de um uso inadequado, às vezes usam uma medicação que tira o efeito de outra ou potencializa o efeito de uma que já está tomando. Pode ter agravo de doenças, resistência de bactérias e de vírus, né, alergias. A gente colocou uma miscelânea, e no final aqui dessa lista a gente colocou até a morte, porque, de fato, isso acontece, né, se torna até corriqueiro e muitas vezes a tentativa, o que chega para a gente na tentativa de suicídio por intoxicação medicamentosa, por ingerir medicamentos na tentativa de tirar a própria vida, né? Então, nós achamos que esse tema tinha que ser abordado dessa forma, porque nós estamos diretamente ligados, né, na farmácia, nós estamos ali recebendo o paciente que vem em busca de uma medicação, e nós sabemos quais os riscos que isso causa, quais os perigos que isso causa, e nosso folheto ele tem o intuito exatamente de instruir, né, de chamar a atenção
para esses casos que ocorrem, né? Na próxima página, Cláudia, por favor. Manda mensagem. Eu já mandei. Ok. Aqui no verso do nosso folder, a gente trouxe a questão da ética, né? Então, num primeiro momento, a gente tem uma instrução, tem uma orientação, sentido de prevenção. Então, a gente entende que a atenção primária, que ela é formada pelas unidades básicas de saúde, hoje estão sobrecarregadas porque já estão fazendo o serviço da atenção secundária, o que seria de atendimento, de pronto atendimento, que é uma atenção secundária, né, está sendo feito já na atenção básica, porque por falta de política pública, exatamente de serviços de orientação, de prevenção, que deveria ser o foco na atenção primária, né, essas políticas de orientação, de educação, quanto à utilização de medicamentos, quanto à busca por profissionais, quanto à prevenção e cuidados que podem ser tomados, né, para prevenir doenças e coisas piores, até a morte, né? Então, nós procuramos fazer isso naquela parte. Nessa parte, a gente trouxe ética. Mas como falar de ética para a população, né? Porque quando a gente fala de gestão pública, quando a gente fala de falta de ética na gestão pública, eu coloquei até no nosso relatório, a gente fez lá, e de certa forma a população em si, ela acaba se moldando, até por falta de opção, se moldando a uma vertente de falta de ética, de pensar somente em si, né? De pensar somente em si, na busca pelo seu, porque não existe uma política pública que pense no todo. Mas como que a gente vai abordar as pessoas, o munícipe, aquele que vai em busca de uma solução, de um remédio ali, e falar de ética? Então, nosso foco foi tentar fazê-lo entender, né, que evitando o desperdício é um compromisso pessoal do munícipe, do usuário do serviço público, tanto quanto do gestor público, tanto quanto é do serviço público como um todo, é papel nosso também, porque quando eu faço uso inadequado de medicação, né, quando eu faço uso incorreto do serviço público, eu gero um ônus, e eu acabo tirando muitas vezes por uma falta de pensar só em mim, ou em fazer uso inadequado de uma medicação, eu vou ocupar uma consulta que seria para alguém que eu poderia evitar, e poderia estar utilizando essa vaga de um médico, eu vou fazer uso de um leito, de uma internação, então eu vou sobrecarregar o sistema, né? Então eu não vou entrar no mérito aqui do que o serviço público em si tem que fornecer e o que é direito e o que não é. Ótimo, é direito sim, todo mundo tem que ter direito à utilização do serviço público, mas no que a gente pode evitar, né, no que a gente pode fazer para evitar, a gente consegue também usar de ética, pensando no próximo quando a gente cuida de nós. Então, tem outras orientações aqui para abordar essa questão ética de forma indireta, né? Quando a gente coloca aqui no folheto dicas, né, sobre como usar a medicação, como evitar o desperdício de medicamentos, dando orientações de não estocar medicamentos, adquirir apenas a quantidade necessária, não interromper tratamento, enfim, são orientações, né, que vão trazer resultados positivos nessa questão, envolvendo tanto a busca e a prevenção para a saúde pessoal, e ao fazer isso a gente está gerando um benefício ético, moral, cívico, para com o outro, na sociedade da qual a gente faz parte, né? Então tem orientações quanto a manter fora do alcance de crianças e animais, a tentar essa validade dos medicamentos, né? Então, a gente que faz parte de todo esse processo, né,
a Cláudia acompanha direta e indiretamente a aquisição de medicamentos para o município aqui. Eu gerencio a parte de RH, a distribuição de funcionários para o atendimento no município, né? Então, a gente... Oi, pois não, professor. Só para avisar que já temos mais de 10 minutos, tá bom? Perfeito, professor, vou concluir aqui. Obrigado. Então, para você ter uma ideia, o nosso município ele investe em medicação cerca de 15 a 18 milhões em medicamentos anualmente, né? Então, quando a gente busca essa forma de instruir de que nós temos o que muitos municípios no Brasil às vezes não têm, muitos não têm uma lista de medicação padronizada, nós temos a entrega gratuita de cerca de 300 itens entregues aqui na nossa cidade de forma gratuita. Então, é interessante sabermos reconhecer que existem muitos erros no serviço público, mas também é preciso nós investirmos na educação, na ética, na instrução, para que nós valorizemos o que nós já temos e nós podemos pensar em nossa saúde como um senso coletivo de saúde para todo mundo também. Então, acho que é isso. Agradeço aí, professor. Muito obrigado. Muito bom o trabalho de vocês e a abordagem, né? O modelo também que vocês criaram com as informações ali bem objetivas e compiladas, ficou bacana mesmo, bem simples e objetivo. A mensagem, com certeza, é passada, né? Quem receberá esse material. Parabéns, Moab, parabéns, Cláudia. Obrigado, professor. Realmente ficou muito bom. Pessoal, eu vou encerrar então aqui o nosso encontro. Parabenizamos a todos, né? De uma maneira geral, todos atenderam a nossa expectativa, né? Alguns alunos nervosos, como a Carla mencionou, né? Que ela estava nervosa, mas foi muito bom. Até esqueci de comentar isso, Carla, foi muito bom. Todos tiveram uma apresentação muito boa, né? E o legal de tudo isso é a gente observar em todos os temas, todas as abordagens, que são abordagens diferentes das outras, né? Mas é para a gente conseguir enxergar a importância da gestão pública ali, né? Então, quando a gente fala de uma síndrome, quando a gente fala do meio ambiente, quando a gente fala de uma questão ética específica na gestão pública, quando a gente fala sobre cada assunto que vocês abordaram, a gente consegue enxergar a importância e a relevância da gestão pública ali como um elemento importante, mas não porém muito importante para a resolução, para amenizar o problema, para construir pontes para o futuro, né? A gestão pública, ela tem que estar ativa em muitas áreas da nossa sociedade, principalmente para atender os que são menos favorecidos, digamos assim, né? As pessoas mais pobres, que mais necessitam de serviços públicos, né? E eu acho que cada tema de vocês, de alguma forma, contribuiu para essa reflexão. E é essa reflexão que eu quero que vocês façam enquanto estudantes, enquanto acadêmicos de gestão pública, né? Eu sei que cada um tem o seu interesse profissional, mas é uma área muito importante, muito relevante, e o país que leva a sério, com certeza se desenvolve, com certeza tem uma sociedade que se desenvolve. A gente não pode esquecer que normalmente quando as pessoas vão para um país ou outro, né, vão para o exterior e tem uma experiência muito positiva naquele país, pode observar. Normalmente aquele país ele oferece um sistema público que funciona, né? Então normalmente é isso que acontece. Pessoas saem daqui, vão e às vezes até querem morar em outro país. Normalmente, quase 100% das vezes, para não dizer 100% das vezes, é porque o sistema público funciona. A educação tem
uma qualidade, né, muito boa, transporte público, saúde, segurança, funciona muito bem, né? Enfim, outras coisas também na gestão pública, tá? Então, parabéns, pessoal. Eu vou encerrar aqui a gravação, vou disponibilizar para todos